Fala galera, meu nome é João Gabriel e esse aqui é o Siderurgia Cast. E hoje vamos falar sobre um assunto que são as usinas siderúrgicas e também o processo que leva até a produção do aço, certo? Desde a obtenção da matéria-prima até o produto final. E hoje, para explicar para nós aqui, está o profissional Jeová Melo, que é um profissional da área siderúrgica, que ia explicar para a gente direitinho sobre cada coisa que acontece nas usinas e todo o processo que deve ocorrer. Exatamente. Beleza, obrigado, João. Turma, antes de falar de fabricação de aço em si, é interessante a gente entender o que é o aço propriamente dito, né, que é um dos materiais mais presentes aí na nossa sociedade, a gente pode afirmar isso, né, desde o uso no dia a dia até mesmo o uso em escala industrial, a gente vê o aço presente e a importância dele aí, principalmente para o desenvolvimento da sociedade, né? E assim, o aço nada mais, nada menos, é uma mistura simples, né, de ferro e carbono, praticamente, mais uma série de diversos elementos ali que vão ir variando à medida que for necessário um ganho ou uma diminuição ali de uma determinada propriedade específica que o aço necessite entregar, né, na sua aplicação final. Falando da fabricação desse material em si, a pergunta mais específica aí do João, vão existir, seja em qualquer siderúrgica ou qualquer realmente aí usina que fabrica aço, três rotas para se realizar essa fabricação. Você tem a rota chamada rota integrada, onde você, propriamente dito, né, vai fabricar o aço desde lá da matéria-prima, realmente a extração da natureza, até chegar no cliente final, ou seja, a formação de um produto acabado. Essa é a categoria de usina integrada, assim chamada, né? E ela é integrada por quê? Né? O nome também aí faz muito jus à sua modalidade. Ela é integrada porque ela contempla os três grandes processos de fabricação desse produto que é o aço. E que três grandes processos são esses? Né? Primeiro é o chamado processo de redução, o segundo, o processo chamado de refino, e o terceiro, o processo de conformação. Então, se você tem dentro da sua usina essas três etapas de grandes processos sendo executadas, você tem uma usina integrada. Né? Se você tem pelo menos dois desses processos, não exatamente os três agora, somente dois, você tem a chamada usina semi-integrada, que aí vai ser realmente uma combinação. Você vai ter ou somente a etapa de redução e refino, ou mais a parte final do processo, a etapa de refino e conformação dentro da usina. Ou seja, você exclui uma das três. E aí você tem uma chamada usina semi-integrada. E a terceira modalidade seria as usinas não integradas. As usinas não integradas, você já vai ter dentro dos três grandes processos somente um pertencente ali dentro da sua usina mesmo. E aí pode ser qualquer um dos três, né? Um de redução, ou um de refino, ou só um de conformação. Vou só exemplificar aqui usinas de cada tipo, só para ficar mais claro aqui para todo mundo entendimento. Beleza, João? Certo, certo. Nas usinas aí integradas, né, que possuem essa redução, refino e conformação, você vai ter grandes exemplos aqui no Brasil, usinas chamadas usinas de grande porte. Também elas são assim chamadas, né, porque como você vai precisar ter três grandes processos dentro da mesma planta, você vai ter que ter realmente ali uma capacidade produtiva e uma área disponível, né, ali útil para colocar seu maquinário bem maior, por isso são de grandes portes. No Brasil vai ter aí Gerdau, Ouro Branco, vai ter mais aqui para o Nordeste a ArcelorMittal, Pecém, no Sudeste vai estar muito concentrado essas grandes aí, que são as usinas mais antigas, né? Usiminas, CSN, são grandes usinas aí que vão ter essas três etapas. E aí, exemplificando um reator, pelo menos, de cada etapa, como é que funciona, né? Quando a gente fala de redução, no caso a gente está se referindo aí ao nosso reator
de siderurgia, no nosso caso aqui é específico disso, né? Então a nossa redução vai ser aplicada para a siderurgia, então esses reatores são os chamados altos fornos. Esse alto forno, ele vai entregar ali o primeiro e grande material para daí se sair o aço, propriamente dito, né? E que material é esse que a gente está falando? É o ferro-gusa. O ferro-gusa, ele é um material ali semi-acabado, oriundo desse processo de redução, para o nosso caso altos fornos, né, como eu mencionei, e ele vai ser aí a grande matéria-prima para o processo de aciaria. Esses altos fornos, né, eles vão ser alimentados, aí ainda falando de redução, por principalmente minério de ferro, né? Então, se for questionar de onde vem o aço, né, propriamente dito, vai ser de fato do minério de ferro, principalmente, quando você tem essa rota. E você pega esse minério, leva para esse reator e vai fazer ali uma série de misturas com outros materiais para formar esse tal ferro-gusa, né? E aí a gente chama de processos de redução, não por coincidência, porque realmente você vai precisar reduzir o oxigênio contido no minério de ferro para daí chegar-se no tal ferro-gusa. Então você já vai eliminar aí essas primeiras impurezas lá do minério, esses óxidos, para conseguir aí, digamos, refinar, não ainda propriamente dito, mas pelo menos fazer um refino inicial ali para se ter o maior teor de ferro possível. E esse produto, repetindo novamente, só para fixar aí para todos, é o ferro-gusa. Seguindo, né, saindo da redução já com esse ferro-gusa pronto, a gente vai chegar nas etapas de refino. E aí é onde a aciaria entra de fato, né, onde realmente o aço ganha força e o aço vira aço de fato, né? E aí você recebe essa matéria-prima vindo do alto forno, esse tal ferro-gusa, e vai trazer para uma série de reatores dentro de uma aciaria, vou comentar alguns aqui também, para sair o aço propriamente dito. Que reatores são esses, né? Aí a gente entra aqui em outro parêntese, só para também a gente não perder a linha de raciocínio. A gente comentou dos tipos de usina até então. Entrando agora nessa segunda etapa do refino, vou comentar dos tipos de refino que podem existir para se fabricar aço. E aí vou comentar aqui das rotas principais também, né? No Brasil, principalmente falando de produção de aço, você vai ter duas formas de se produzir esse tal aço. A chamada rota da aciaria a oxigênio, aí é até um contraditório grande assim de siderurgia para quem não domina, mas o processo ele exige isso. Você começa retirando aquelas impurezas, aqueles óxidos, lá na etapa de redução para se obter ferro-gusa, só que quando chega-se na aciaria, pode-se ter uma rota, se a sua aciaria for a oxigênio, pode-se ter uma rota aí onde você agora vai novamente entrar com oxigênio no seu processo de fabricação. Como assim? Né? Deixa eu explicar então essa primeira etapa aí de refino, se tratando de uma aciaria a oxigênio. Uma vez com o gusa fabricado, você agora vai retirar outras impurezas que esse material possui. Por isso eu comentei antes que ele é um semi-acabado. Né? Você vai ali colocar esse material em estado líquido, numa temperatura mais ou menos aí a 1.300 graus. Esse material vai chegar, vai ser acomodado num recipiente chamado convertedor, né? E vão ter também diversos tipos. A gente não vai entrar no detalhe de todos, porque senão a gente não teria nem tempo para isso, que são vários. Mas assim, falando aqui no caso do nosso convertedor aqui da empresa atual que a gente trabalha, né? Que é a Aço Verde do Brasil. Aqui a gente tem um convertedor do tipo LD. E como é que é o funcionamento? Uma vez colocado esse ferro-gusa dentro do convertedor, você adiciona também, junto a esse material, ali por redução de custo e também muito entrando em pauta as questões ambientais, né? Você vai colocar sucata de aço reciclada junto com isso. Então, dentro do forno vai estar lá acomodado o gusa, como a gente comentou, e agora essa sucata, juntamente com esse material, e desce-se ali uma lança de oxigênio
para realizar a chamada etapa de refino primário na aciaria, quando ela é do tipo oxigênio, né? E aí, esse tipo de fabricação via rota oxigênio, você vai ter aí, dentro do seu forno, reações puramente exotérmicas acontecendo. E já que essas reações são puramente exotérmicas, você vai ter um aumento de temperatura, né? Então, lembra que eu comentei que o guzo é colocado ali a 1.300 graus? A minha sucata eu devo colocar ali em torno de uns 300 graus. Eu pré-aqueço essa minha sucata para ela já entrar quentinha também. Coloco tudo isso junto, sopro esse oxigênio com essa lança que eu injetei aí por cima do meu forno, com velocidades supersônicas de injeção mesmo, provoca essas reações de oxidação de forma exotérmica, ganho temperatura. Com esse ganho de temperatura, eu vou lá e consigo fundir aquela sucata que foi colocada no estado sólido e ela fica também agora na condição de estado líquido, igual o guzo estava, né? E aí você vai chegar aí a temperaturas em torno de 1.650 até próximo de 1.700 graus e tem ali o seu aço na etapa de refino primário. Depois disso, você vai levar esse material que ainda não é aço 100%, porque ele ainda não está ali exatamente como o cliente deseja receber o seu produto, e leva para uma segunda estação de refino, que é o chamado refino secundário. E nesse refino secundário, você vai fazer os últimos ajustes de composição química e temperatura nesse aço que você recebeu lá da etapa do refino primário, agora chegando no refino secundário, e após esses ajustes, uma vez deixando muito bem acertada essa composição química e temperatura desse aço, você agora pode levar para a última etapa do processo de fabricação, que é o chamado lingotamento contínuo. E aí, nesse lingotamento contínuo, você agora já vai ter o aço 100% pronto, 100% com atendimento à qualidade exigida, e aí você pode agora transformar esse material num produto propriamente dito. E aí chega essa etapa final do processo de aciaria, que é esse lingotamento contínuo, onde você vai dar forma ao aço que estava no estado líquido, né? Então, ou seja, vai de novo tirar ele de um estado líquido que você colocou e vai levar agora para um estado sólido aí para formar um produto. E esse produto aqui para a gente é o chamado tarugo. No nosso caso aqui falando de AVB, né, Aço Verde do Brasil. Mas esse produto podem ser outros também, podem ser blocos, podem ser placas, e vai variar aí realmente da aplicação de cada fabricante. Essa foi a primeira rota, se falando de fabricação do aço, né, na aciaria, rota a oxigênio. Uma segunda rota, também muito utilizada mundialmente, já é as chamadas aciarias elétricas. Nesse caso, você já não vai mais ter um reator de refino primário à base de oxigênio e vai ter realmente, como o nome já fala, uma base 100% a eletricidade. Então, você deixa-se de ter um forno ali de reações puramente químicas, né? E vai ter agora um forno que você vai fazer todas essas transformações, mas com o uso de uma outra energia, não mais energia química. Agora vai utilizar energia elétrica. E aí nesse forno tem umas diferenças. Você pode até usar o ferro gusa também, que eu comentei lá, da etapa de redução, a primeira, né, aqui da nossa discussão. Só que já não vai usar em muitas quantidades. Você vai limitar esse carregamento e entrar aí fortemente com o uso realmente de sucata de aço. Então, normalmente as aciarias elétricas são chamadas também de recicladoras, né, pelo fato aí de reciclarem muita matéria-prima, porque os fornos nessa condição, grande parte do seu percentual de carga é sucata, não mais o tal ferro gusa. Beleza? Então, são essas três principais aí. E existem outras também, já que a tecnologia não para, né? O avanço ele precisa ser contínuo, as tecnologias precisam ir avançando,
muito também à medida que os recursos vão ali ficando mais escassos. E eletricidade, a gente sabe que é um recurso escasso, é algo que ainda, até hoje, né, as engenharias, de um modo geral, tentam aí desenvolver sempre fontes alternativas para se conseguir energia elétrica, então ainda é um processo caro. E a outra é o oxigênio, né? O oxigênio também, no nosso caso aqui, para a gente ele fica quase gratuito, mas porque internamente aqui dentro da AVB nós temos a nossa própria fábrica de oxigênio. Porque o oxigênio, um detalhe, né, até para esclarecimento, esse oxigênio que é utilizado nas rotas de aciaria a oxigênio é literalmente oxigênio, tá? É oxigênio puro, não é ar. No oxigênio aí ele vai estar enriquecido mesmo a quase 100% de pureza, 99,8, 99,9. Então, assim, é oxigênio puro para a gente poder conseguir chegar nessas reações aí de oxidação que a gente comentou. E muito atrelado a tudo isso, né? A gente tem a sorte de ter esse oxigênio nosso aqui internamente, mas boa parte das outras usinas, das outras siderúrgicas não tem essa sorte. Compra-se o oxigênio externamente. Também é um custo elevado, assim como o da eletricidade, né? E, consequentemente, por conta de tudo isso, geram-se essas rotas alternativas. E aí, até então no Brasil, não são ainda muito normais, mas já estão começando aí a entrar no nosso mercado também. E que rotas são essas, né? Você vão ter as chamadas rotas de redução-fusão, que é um pouco aí de uma mistura de cada coisa, envolve eletricidade também, envolve um pouco também de utilização de gases, muita utilização até de outras fontes aí de energia, no caso gás natural, o hidrogênio verde também. Então são processos aí mais inovadores e também de um certo modo ainda não tão difundidos no nosso país pela não concretização mesmo ainda de usinas específicas aqui no nosso país, né? A primeira mesmo que a gente teve com tecnologias parecidas com essas foi a Gerdau Ziba, na Bahia até, né? Aí, coincidentemente, mas fechou-se até essa usina por conta desses motivos, né? Custo, de fato, de matéria-prima, e não fez tanto sentido manter essas operações. Atualmente, a gente já vai ter aí sendo startada, né, em fase de construção, até aqui na próxima nossa região, mais aqui para o norte, finalzinho do Nordeste, início do Norte, né, que é a Sinobras, que está trazendo uma tecnologia diferente aí, que é o Tecnored, que é uma das rotas alternativas aí que a gente tá mencionando, beleza? E para finalizar, só esse explanamento geral aí dos três tipos de usinas e as diferenças aí entre as cearias, vou comentar aí a respeito do último processo, que é a conformação mecânica. Então, você já com o aço com a qualidade garantida, uma vez solidificado, transformado em um produto ali que a gente comentou, seja placa, bloco ou tarugo, ele agora vai precisar passar por sua etapa final ali de conformação mecânica, propriamente dita, para ele atingir aí as dimensões e as propriedades que os clientes finais vão utilizar com aquele produto, né? Então, as conformações mecânicas vão ser aí muito fortemente aqui no Brasil as laminadoras, né? Então, assim, o que transforma esse tarugo, né? Que não sei se todos conhecem essa questão do tarugo, mas o tarugo é uma peça maciça, ali no nosso caso, com um comprimento de 12 metros, numa seção ali retangular, mesmo, né? De aresta de 160 milímetros ali, formando o quadrado da extremidade, né? E com esses 12 metros de comprimento. Então, assim, é uma espécie mesmo ali de viga 100% maciça de aço. E esse material, depois, quando vai para a etapa de conformação mecânica, ele é novamente aquecido e vai ali sofrer
estresses termomecânicos de fato, para poder atingir essas dimensões aí de aplicações de um modo geral. E aí, para vocês terem uma ideia, vocês vão precisar imaginar aí como é que seria, né? Mas é pensar numa viga de 12 metros de comprimento, passando por uma série de motores, cilindros ali, ou seja qual for o processo específico de conformação, e ele vai sofrer uma série de esforços, modificando a geometria desse material até ele chegar, por exemplo, no tamanho de um prego. Então, vocês veem aí que ainda tem muita coisa pela frente, né, após essa fabricação do aço. E, obviamente, cada empresa vai ser especializada em uma série de produtos ali que ela tenha dentro do seu catálogo. No caso aqui nosso da AVB, como é uma usina de aços longos, assim chamados, né? Então todos os nossos produtos são de comprimentos aí alongados, de fato. Esse tarugo ele só aumenta de comprimento, então ele sai de uma condição aqui, por um dos produtos nossos, que é o fio máquina, por exemplo, né? Ele sai de 12 metros ali de uma forma maciça e é laminado, né, sofrendo uma série de esforços até sair de uma seção quadrada e vira uma seção ali redonda com um diâmetro aí de até, aqui para o nosso caso, 6 milímetros, 6,3 milímetros. E aí você tira, né? 6,3 milímetros numa seção redonda, mas antes era 160 milímetros numa seção quadrada. Então teve uma pancada de esforços aí para transformar esse material. E todos esses esforços são chamados de conformação mecânica, né? E daí sai-se mesmo o produto propriamente dito. E, obviamente, ao longo de cada etapa dessa, esses materiais vão agregando valor, né? Se tornando, de fato, ali cada vez mais valiosos, né? Ganhando prêmios maiores. E nós, como consumidores, futuramente, quando esse produto estiver disponível no mercado, você vai adquiri-lo ali da forma mais usual para a sua aplicação, seja no dia a dia, seja no trabalho, né? E é assim que funciona. Beleza, João? Beleza. Como o senhor falou sobre os tipos de usina, né? Que eu tenho uma pergunta que é, como funciona uma usina siderúrgica e como é trabalhar em uma usina? Assim, como funciona, né? É, como eu comentei, assim, vai ser muito específico de cada fabricante, de um modo geral. Então, assim, a gente trouxe exemplos nossos aqui de aços longos, mas vão ter também aços planos, né? Aços leves, aços ferramentas. Então, digamos assim, cada empresa específica com o seu produto específico vai ter um desafio específico, né? Então, acaba-se que o leque mesmo de atuação nosso e a exigência de se conhecer diversos tipos de processo, ela aumenta, né? Então, respondendo diretamente com uma palavra, como seria? Seria complexo. Porém, uma coisa eu garanto, João, que uma vez entrando nesse mundo, você parece que vicia, a gente até brinca, é como se fosse pinga mesmo. É complexo, exige realmente ali um estudo diário, você precisa estar se atualizando, né, com as novas tendências, as novas tecnologias, precisa estar a todo momento realmente atento ao mercado, porque o aço impacta em tudo, como a gente falou bem no início, né? Mas mesmo com esse grau de complexidade e esse grau de exigência, é extremamente realizador e gratificante, né? Se trabalhar com esse setor, com esse ramo, digamos assim, porque todo santo dia, isso é uma coisa até que qualquer aciarista vai confirmar aqui o que eu vou comentar agora, mas é impressionante como todo dia é um problema diferente que aparece, né? Porque a quantidade de produtos ela é muito grande, independente da empresa. É muito raro uma empresa que só fabrique ali um ou dois produtos específicos. Normalmente o leque abre muito.
e cada produto você vai ter que se tornar uma espécie de especialista, né? Então, esse como aí você vai percebendo que ele vai sempre ampliando, ficando cada vez maior, realmente ali cada vez mais nebuloso, porém cada vez mais gratificante. Não tem coisa melhor, assim, falando como engenheiro metalúrgico, do que desenvolver um novo produto, realmente chegar ali num aço diferente para uma aplicação diferente e também, né, garantir as performances dos produtos que já existem. Isso também não é simples, né? Trazendo um pouco da rotina normal nossa, assim como qualquer linha de montagem, né? Porque fabricar aço também é uma linha de montagem. Então, no final das contas, o que interessa é o resultado, né? Então, com esse resultado ali sendo colocado em evidência todo santo dia, a tendência automática é de que o resultado tenha que ser sempre melhor do que o do dia anterior, né? Então, a cobrança de resultado e principalmente a cobrança de se produzir cada vez mais, ela cresce a cada dia que passa. Isso é natural, né? Isso o próprio mercado exige isso das empresas, é algo automático. Se você fabrica mais dentro de uma empresa, você vai ter menores custos de fabricação, né? Porque isso é diluído mesmo ali à medida que se fabrica. É igual a qualquer fábrica. Quanto mais é vendido, maior é o lucro, e por incrível que pareça, o custo fica menor, porque ele vai ali diluindo-se na própria produção. Então, isso é muito interessante. E falando de desafio, né, ainda respondendo sua pergunta, o grande desafio, cara, é esse de ser um profissional realmente extremamente adaptável. Você precisa estar ali aprendendo todo santo dia, querendo ou não, às vezes desaprendendo, reaprendendo, né? Porque como todo dia é um desafio diferente, às vezes a tratativa que você usou ontem não pode ser mais a mesma de hoje. Então isso é muito vivo. Então o desafio mesmo é se manter muito bem atualizado e, querendo ou não, mantendo a mesma garra ali à medida que os desafios vão sendo aí lançados para a gente, né? Então, acredito eu que de desafio é isso, é a gente se manter mesmo firme na rotina. Certo. E como a pessoa ela pode ingressar nesse ramo de trabalho? E quais os tipos de curso ele ou ela tem que se especializar? Ó, o mercado siderúrgico, né? Ele, acredito eu, assim, que seja um dos mais diversos e multidisciplinares que possa existir, até mesmo assim no ramo da indústria. Por que eu digo isso, né? Quando você se envolve com fabricação de aço ou metalurgia de um modo geral, consequentemente vem-se atrelados a isso muitos conhecimentos. E muitos conhecimentos, né? De que áreas? Vou citar alguns exemplos. Mecânica, elétrica, eletromecânica, automação, química, física, a própria inteligência emocional, estatística. Então, assim, o que acontece? Eu não posso chegar aqui, João, e te dizer assim, você vai formar nesse curso específico e tem um emprego garantido em qualquer siderúrgica, né? Eu falaria exatamente ao contrário. Se você gosta de alguma dessas disciplinas que a gente comentou aqui, né? Seja mecânica, elétrica, química, seja o que for, você tem um espaço nessa indústria. Porque você percebeu bem que aqui numa breve explicação das etapas de fabricação, a quantidade de conhecimentos que a gente teve que colocar aqui na mesa para serem discutidos. Então, vamos lá, respondendo mais diretamente. Se você for um bom técnico em mecânica, dentro de uma usina siderúrgica não vai faltar emprego, porque além de se fabricar aço, você precisa de maquinário para isso ser possível, né? E todo esse maquinário
as, as áreas ali de manutenção, de um modo geral, serão necessárias. E o que acontece? Você não vai conseguir, em hipótese alguma, atingir os níveis de exigência de qualidade na fabricação, ou, como eu estava falando agora há pouco, de resultado, atingir os resultados, conseguir ali performar bem, né? Desenvolver novos produtos, se você não tiver realmente um maquinário em plena performance e em plena utilização disponível para você. Então, por conta disso, abre-se todo esse leque aí para as áreas mantenedoras dentro de uma indústria de fabricação de aço, né? Então, turma toda aí do Senai, ou seja o que for, os institutos federais, escolas técnicas, todo e qualquer curso vai ter a sua oportunidade dentro de uma indústria siderúrgica, seja para atuar diretamente ali no processo em si, e aí vem os metalurgistas ali mais especificamente, né? Ou na parte mantenedora, esse leque gigantesco aí de opções, como também, ainda nem citei, né, mas acho que vale a pena ressaltar, as áreas ali administrativas, áreas de apoio, todas essas também vão estar embutidas, né? E aí vai entrar também a turma mesmo aí das ciências humanas, né? RH, administração, contabilidade, logística. Então, tudo isso vai ser necessário e extremamente demandado dentro da indústria do aço. É inevitável. Você vai, uma vez fabricado aquele aço, vai precisar ali de transportes para ser enviado diretamente para o cliente. Você também vai precisar de equipes de relacionamento de pós-venda com seu cliente. Então vai entrar aí muito também a turma de marketing, né, de assistência técnica. Então, quando a gente começa a perceber, não vai fugir muito de outra qualquer grande empresa mesmo ali que presta serviço ou vende algum produto, né? Tudo isso também vai estar contemplado na indústria do aço, o que talvez assim desperte um pouco de aquela sensação de parece ser tão difícil conseguir, parece ser assim tão inacessível. A gente percebe que só gente que cursou engenharia, gente que teve ali um contato, talvez com os pais, com a indústria, que consegue esse tipo de emprego. Então, não é bem assim. Realmente a notícia aqui é positiva e é otimista, né? É de que toda e grande área, você tendo sendo um profissional diferenciado, não se vai faltar emprego. E na indústria do aço não é diferente, né? Não vai ser diferente. Todas as áreas aí vão ter oportunidades. E eu também acho válido aqui reforçar que todas essas áreas também são importantes, né? Não vai ter aço no final chegando no cliente se toda e qualquer área dessa não estiver bem. Então, isso como gestor aqui atual de processo da Cearia da AVB é algo que eu prezo muito e sempre falo para o meu time. A gente precisa valorizar todo e qualquer profissional, pois tudo que a gente fabrica, tudo que a gente entrega de serviço, ou seja o que for, até a menina ali que faz o café, até a menina que está aqui ajudando a gente na limpeza, tem essa importância. Beleza, João? Não sei se consegui responder bem sua pergunta. Respondeu. Agora, indo para uma pergunta mais para questão de produção mesmo, como é feita a extração do ferro e também sua utilidade e importância em todo o meio siderúrgico? Como eu te falei, aqui para a AVB, que é uma cearia é, a oxigênio, né, e também integrada, que possui aí os altos fornos, os convertedores e as etapas de conformação, em termos aí de extração e principal matéria-prima, é o minério de ferro mesmo, né? Mas um grande diferencial que a gente vai ter aqui é muito relacionado ao carvão vegetal. Como assim, né? Você para fazer, né, fabricar o tal ferro gusa que a gente comentou lá no início, você precisa de um combustível para alimentar o chamado alto forno.
E mundialmente falando, a grande maioria do resto do mundo utiliza como um carvão, o carvão é mineral. Carvão realmente combustível fóssil, extraído da natureza, até aí, querendo ou não, ficando extremamente escasso, né? E usa-se esse material como esse combustível para poder alimentar esse alto forno e se extrair o ferro gusa, né? Então, falando de principais matérias-primas, principais aí seriam essas. Aí qual é o grande diferencial aqui nosso da AVB, né? A gente já não vai utilizar nas nossas operações nenhum tipo de carvão da espécie mineral. Aqui utilizamos 100% de carvão vegetal. Carvão vegetal e de florestas próprias, né? Que também é algo que pode até gerar uma contradição, porque a gente hoje recebe o título de verde, né? A única empresa literalmente verde no mundo é a AVB, mas por isso, pelo fato dela somente utilizar carvão vegetal, mas não só isso, carvão vegetal das próprias fazendas e que, à medida que são retiradas, são ali replantadas no mínimo o dobro do que foi retirado, né? O que aí não vai gerar o desmatamento. Então é todo esse bem bolado aí que torna a gente verde, né? Sem falar também das questões de emissões. Como eu comentei, o carvão mineral é combustível fóssil, então é extremamente poluente. Então ele lá nas etapas tanto de redução como aqui nas etapas de refino, vão ser emitidos gases aí que podem não, né, que de fato afetam o efeito estufa, né, aí os monóxidos e dióxidos de carbono, e de forma extremamente descontrolada, com muitas impurezas e geração de outros gases nocivos. Isso muito oriundo do carvão mineral. Quando se você passa a retirar esse material e utilizar o carvão vegetal, boa parte disso acaba, né? E essas emissões aí são muito mais bem controladas e você tem aí uma quantidade de carbono lançada para a atmosfera muito menor, né? Então é isso aí que é o nosso grande diferencial, beleza? Beleza. Uma outra pergunta é, o aço, ele é uma liga com baixo teor de carbono, como você já tinha falado. Então, como eu posso diferenciar a que setor uma peça de aço vai, ou se ele vai passar por alguma mudança na sua fórmula? Então, essa questão aí do teor de carbono, assim como o teor de qualquer outro componente, vai ser regida pelo o que o produto ali vai ter como aplicação. Essa sempre vai ser a regra básica, né? E a máxima geral aí de condução da sua composição. Então, assim, a gente, no final das contas, não inventa muita coisa. Essa é a verdade. O que a gente faz é desenvolver para ficar de uma forma mais competitiva. O que eu quero dizer com isso? Todos os fabricantes de aço vão ter acesso a normas. Normas ali específicas que dizem como aquele produto que ele vende deve ser feito. E esse como contempla o quê? Principalmente, né? Composição química e propriedades mecânicas. Então, como é que, falando aí de teores, né? Indo diretamente à sua pergunta, como esses teores vão variar? Vão variar exatamente de acordo com o que a norma indicar que ele varie. Vou dar um exemplo só. Você tem aí aços, por exemplo, na categoria A36. Aços aí muito de aplicações aí da construção civil. Então, o que é esse A36? É justamente a nossa norma brasileira e tudo, que vai categorizar aços com aquela aplicação para a construção civil, devem ter um nível X a um nível Y, ou seja, um range muito bem definido de cada elemento químico, inclusive, né, e principalmente o carbono. E além disso, desse range de composição química muito bem definido,
você também vai precisar atingir a um outro range de propriedade mecânica. Que aí, que propriedades serão essas, né? Aí serão três principais, falando de aços aqui para a construção civil, que é o limite de resistência à tração, ou chamado limite de escoamento, e por último, o alongamento. E dependendo da empresa ali também, né, e até mesmo para atender bem a norma, ou entregar até um pouco mais do que a norma pede, você coloca aí uma outra propriedade mecânica, que é a redução de área. E aí, o que vai acontecer? Cada range desse vai ser muito, mas assim, muito bem controlado para cada produto. E nós não podemos sair desse controle. Então, se o cliente chegar e dizer, eu quero um aço lá A36, ele vai ter que atender esse range de composição e essas propriedades mecânicas. E o fato é, isso varia muito, né? Isso eu estou dando só aqui um exemplo, mas essas normas aí você vai ter infinitas. E cada país tendo a sua particularidade. Que vou dar um exemplo só. Um produto mesmo que aqui no Brasil, que é o vergalhão para construção civil, né? Vergalhão barra. Ele tem que ter uma categoria rígida, com limite de escoamento X, limite de resistência X, e é aplicado na construção de casas e prédios, segue uma norma bacana e tem um teor de aço específico, bem simples até. Dá um exemplo só aí, um aço 1020, que é um aço que vai ter 0,20% de teor de carbono. Essa é a categoria dele. Legal. Só que quando você vai tentar vender um mesmo produto, no caso também um vergalhão em barra, lá na Jamaica ou lá no Peru, ele já não vai ser mais aí um aço 1020. Talvez ele já precise ser um aço, talvez aí um 1630 ou 1634. Aí por que mudou essa nomenclatura? Porque agora você já vai ter um outro range de elementos aí distribuídos, né, umas outras faixas, e além disso incluiu elementos a mais que lá naquele país é exigido, mas que no Brasil não era. Um exemplo só foi essa comparação aí Brasil e Jamaica. Aqui no Brasil seria um aço 1020, lá eles exigiriam da gente talvez para um produto similar nosso, um aço 1634. E olha só a tamanha diferença. O 1020 teria aí simplesmente ferro e carbono e os outros elementos básicos, silício, manganês, fósforo e enxofre controlados, e pronto. Lá na Jamaica não. O 1634 já teria tudo isso que a gente comentou, mas não mais 0,20% de carbono, teria que ter 0,34. Então você já vê aí uma padronização nessa nomenclatura, né? Os dois últimos dígitos de um aço vai ter aí relação ao seu teor de carbono, e os dois da frente ao grau de nobreza desse aço. Quando ele está na casa dos 1000, né, 1020 aqui para o Brasil, é o aço simples, aço carbono. Quando ele ganha números aí na frente, no caso aqui do 16 do nosso exemplo, já é um aço microligado. E no caso aí, um aço microligado ao vanádio. Então, assim, não sei se eu fui claro de que cada teor desse vai variar dependendo do cliente, e acima do cliente, o que vai regir vai ser a norma que aquele país ali é obrigado a seguir, né? A norma que é atendida ali por cada nação. Entendido? Certo. Agora, por que se dá o nome de em particular assim? Por que se dá o nome de metalurgia do ferro de siderurgia? Então, isso já vem lá da nomenclatura mesmo, lá dos primórdios, até de quando se descobriu os processos de fabricação, né? O que acontece? A siderurgia, ela nada mais nada menos é só uma das áreas dentro da metalurgia, certo? Então, assim, você imaginando aí os grupos, né, mentalmente, você tem o grande grupo metalurgia, que vai contemplar a extração, o beneficiamento, o refino e a aplicação, seja de qualquer metal,
Tudo isso vai estar dentro da metalurgia. E aí, quando você, dentro desse grupo, quer ir especificamente para o grupo do aço, você entra na siderurgia, né? E aí, qual é a grande diferença? A primeira é essa, a siderurgia vai ser especificamente falando-se de aço, todo o grande restante é metalurgia. E por que chamaram de siderurgia a fabricação do aço, né? É simplesmente ali pelo primeiro mineral, né? O primeiro, digamos assim, a primeira pepita de minério de ferro que foi ali estudada e realmente desenvolvida foi a siderita, né? E até imaginavam na época ali que seria uma estrela e tudo, tal, um material até extraterrestre, tudo. Então, por conta do nome aí desse mineral, a siderita, de um modo geral, assim, né? Veio aí a terminologia do sider. E aí, siderurgia, justamente, digamos aí, o processo de fabricação que envolve o tal mineral em questão, né? E o nome ficou. E até hoje, quando se fala de fabricação do aço, você chama aí de siderurgia, né? Então, só para fixar, essa é a grande diferença. Metalurgia é o termo geral, onde entra-se também, até dentro da metalurgia, a siderurgia. E quando eu já vou falar propriamente dito, né, somente especificamente de aço, aí entra-se a siderurgia. Beleza, João? Então, na questão dos minérios mesmo, por que a hematita é o minério com maior emprego na siderurgia? A hematita hoje ela vai ser a mais empregada aí, e assim, vou te falar de forma generalizada, né? Ela vai ser mesmo pela disponibilidade. Hoje é o mineral com os teores de ferro mais interessantes para o mercado e com maior disponibilidade hoje no mundo é a hematita, né? Então, ela consequentemente acaba sendo a mais utilizada, enquanto ela estiver disponível. No momento que ela acabar, isso muda. Então, é muito do cenário atual e mundial de siderurgia, entendeu? Um exemplo só é aqui mesmo a AVB. A gente utiliza três tipos de minério de ferro no nosso mix aqui. Não vai utilizar somente a hematita, né? A gente vai utilizar aí tanto a própria siderita, que a gente estava comentando, vamos utilizar a hematita e um outro minério que a gente utiliza aqui, um minério mais pobre, porém que é extremamente disponível para a gente aqui e acaba reduzindo o nosso custo por essa disponibilidade, é a laterita. Então, de novo, generalizadamente falando, é a hematita por conta disso tudo, disponibilidade e atratividade ali de teor de ferro. Mas, de um modo geral também, as empresas elas fazem esses blends, né? Vão aí fazer uma série de misturas entre minerais, esses minérios de ferro, né? Para se ter ali um custo ótimo. Porque se eu fosse tentar utilizar somente a hematita no meu processo, ia ser ali talvez muito bom para o alto forno, mas o custo já não seria viável. Então, o custo-benefício dessa matéria-prima não se paga. Deu para entender aí a diferença? Então, é estratégia no final das contas. Entendi. Então, eu fiz algumas pesquisas em algumas apostilas sobre siderurgia Uhum. e algo que me deixou um pouco interessado é que, tipo assim, em muitas jazidas há certas proporções de material friável que desagrega facilmente, produzindo finos que não podem ser utilizados diretamente no alto forno ou no processo de redução. O que seria esse material friável e como ocorre esse processo que faz o material se desagradar? Então, vamos lá. Assim, o minério de ferro, ele é extraído diretamente da natureza, né? Você já deve também aí nas suas pesquisas ter visto como é que essas grandes empresas mineradoras ali, propriamente ditas, fazem, né? Sim, sim. Vem um maquinário pesadíssimo e vai ali se retirando mesmo, um pedaço da mina ou da montanha, em busca desse material.
E antes disso tudo, obviamente, vai ter um geólogo envolvido para ver se naquela região é atrativo mesmo, vai ter uma mina bacana de extração, justamente por quê? Por conta dessas questões aí que você levantou. Às vezes você até tem um material muito bacana em teor de ferro, baixas impurezas, excelente ali teoricamente para se utilizar, mas quando você fala do termo granulometria, ou seja, ali o tamanho daquele minério para ser levado para o forno, ele já não é tão atrativo. E aí por que que não é atrativo, né? O que que acontece? O abastecimento do forno vai ser literalmente aí com esse minério sendo jogado por cima dele, né? E à medida que ele vai descendo, gases por baixo do forno ali são injetados para que aquela chamada redução que a gente comentou no começo aconteça, né? Então, o tal minério ele vai precisar ter uma resistência mecânica mínima para dessa queda lá do topo do forno a chegada no final dele, né? Por isso que ele é o alto forno, é uma grande queda que esse material vai ter mesmo. Ele lá naquele final ainda esteja íntegro. Então, para tudo isso acontecer, ele vai ter que ter tanto um tamanho adequado e uma resistência adequada para ele suportar tudo isso. Legal. Quando eu consigo ir lá na natureza e retirar, digamos, um tamanho maior do que esse tamanho que a gente está comentando próprio para o uso, e consigo levar para o meu maquinário ali de beneficiamento desse mineral e separo ele numa condição própria para o uso, sensacional. Você aí fez o melhor dos mundos. Pegou uma matéria-prima da natureza e fez a chamada cominuição desse material, né, que diminuir a dimensão dele de uma dimensão da natureza para uma dimensão escala industrial de processo. Atingiu tudo isso, legal. Garantiu o processo do forno. Mas para isso, não sei se você está percebendo, eu preciso ter na minha natureza o material em maiores dimensões do que o normal para o processo. Se eu consigo, ótimo. Natureza me ajudou aí, dei sorte com minha mina, vou ter material bom, pronto para ser cominuído. Sensacional. Só que, se você tira esse material de um ponto, uma hora ele acaba. Aí você automaticamente vai atrás de outro e de outro. E aí, quando você vai perceber, talvez a sua mina já não tenha mais disponível aquele material filé lá do início, um tamanho bacana, pronto para ser cominuído e chegar lá no topo do forno na dimensão que eu projetei. Legal. Se eu tiver, ótimo. E se eu não tiver, né? Que agora é a condição que a gente está trazendo, que vem a sua pergunta. Você vai muito provavelmente chegar na natureza, não ter mais ele disponível, aí ele vai estar em que condição? Vai estar mesmo ali já degradado. Você já movimentou tanto, já mexeu tanto, já tirou todo o bom que tinha, que agora só vai ter literalmente farelo. Né? Só vai ter ali o minério, talvez até com a composição legal, mas o dimensional dele já não te agrada muito. E o porquê disso? Quando eu falei aqui em a todo momento esse tamanho ideal para o processo, é ideal mesmo, porque se você leva ele um pouco menor ou um pouco maior, vai ter impactos. E vou dar um exemplo de cada um deles. Digamos que eu use agora o meu minério lá numa condição menor do que o normal. O que isso vai automaticamente gerar dentro do meu forno? Esse material, quando for descendo, ele já vai ali, muito provavelmente, se fragmentar, já perdeu uma parte dele. Então, se ele estava menor do que o normal, ele vai ficar menor ainda. E quando chegar essa série de materiais menores ainda no fundo do forno, lembra que eu disse que é necessário uma série de gases sair do fundo e passar por esse material que está sendo descido? Se ele for muito pequeno, a permeabilidade desses gases, ou seja, a facilidade com que esses gases passem à medida que esse material desce, ela reduz. Você começa ali a formar uma espécie de laje mesmo, a tampar e não deixar os gases transitarem dentro do forno. E isso
impacta diretamente o seu processo e pode até ocasionar realmente a perda até do seu alto-forno, por acúmulo de gases ali sendo gerados. O que vai acontecer? A pressão interna do forno vai aumentando e pode ter um risco de colapso. Você explodiu o forno, literalmente, por não ter desprendimento de gases. Esses gases precisam ter por onde passar. Então, essa diminuição aí da matéria-prima sendo alimentada, principalmente o minério, vai ter esse grande impacto, né? Ah, e vamos agora, por exemplo, aí do minério num tamanho maior. Gera problema também. E aí o problema é exatamente o contrário, né? Você já vai ter ali o dimensional maior do que o necessário. Quando esse material descer, ele não vai ter fragmentado o suficiente, ainda vai estar na condição maior. E aí, ó, com materiais de dimensões maiores acumulados, você já vai ter o excesso de permeabilidade. Ou seja, vai deixar os gases passarem com muita facilidade. E com isso, aquela matéria-prima não vai absorver o calor daquele gás, não vai sofrer o processo de redução por completo, e você perde a eficiência do forno. O forno, no final das contas, não vai produzir muito pouco. Quando você for ver, o consumo de minério está lá nas alturas e não sai ferro-gusa, e aí começa a ser toda essa problemática. Então, não sei se eu consegui ser claro aí dessa importância de se ter todo esse minério muito bem controlado na entrada do processo. E o que provoca toda essa instabilidade, todos esses desvios de tamanho, é a própria disponibilidade desse material. Pois à medida que eu retiro, à medida que eu vou ali e literalmente, né, vou fazendo as escavações, eu vou perdendo material, eu vou fragmentando material, eu vou deixando de ter grandes dimensões ali do minério bacana para ser processado, agora eu já vou ter mais misturas, um material mais quebradiço. E óbvio, à medida que os geólogos vão estudando, eles vão atrás do que é de melhor disponível. Eles não vão guardando o que está de melhor. A gente usa de melhor agora. E no futuro, a gente vai ficando sem, né? Deu para entender? Certo. Então, como o senhor falou na questão dos alto-fornos, como ocorre, tipo, a fabricação do coque, que é o combustível para o alto-forno? Então, a fabricação de coque, ela vai estar aí muito exclusivamente ligada àquilo que a gente comentou de usinas siderúrgicas integradas que utilizam o carvão mineral, que não é aqui o nosso caso, né? Mas te explicando o processo de coqueificação, né? Assim como o minério de ferro, ele precisa ser muito bem preparado, né? A gente até citou aqui alguns exemplos, cominuição, beneficiamento, extração, para ele adentrar, né, ser ali alimentado dentro do forno da melhor maneira, o teu combustível também tem que ter o mesmo cuidado. E aí, quando se fala de coque, é você simplesmente fazer o quê? Extrair, da mesma forma que extrai lá o minério de ferro da natureza, você vai extrair o carvão mineral da natureza e vai precisar enriquecê-lo, precisar ali deixar ele nas condições de trabalho, tanto em composição como também em dimensão, para ele entrar no alto forno como combustível. E aí entra o processo de coqueificação, que praticamente é o quê? A queima desse carvão mineral propriamente dito. Você vai ter ali os chamados fornos de coqueria, né? São fornos gigantes, assim, tipo containers mesmo, horizontais, onde você deixa aquele material, aquele carvão de fato, e eleva-se as temperaturas, né? E tenta se extrair ali as impurezas, onde a principal delas aí é o enxofre. Você vai retirando toda essa impureza e materiais voláteis, né? Para daí o carvão mineral passar a ser chamado de coque. Então, depois que ele sair da coqueria, ele vai estar aí prontinho para o uso realmente dentro do alto forno. Mas, de novo, tanto esse processo de coqueificação, como o uso desse produto, né, do coque, lá no alto forno, que é a coque, vai ter um nível de emissões aí gigantesco, né? O que é ainda, mas é uma mudança que está sendo
aí diariamente sendo feita, mas que ainda é que a maioria do aço mundialmente fabricado é nessa rota, via carvão mineral, né? Poucas utilizam aí o carvão vegetal, que é o nosso caso, mas ainda são também, sendo extremamente honesto e sincero aqui, porque também ainda são as mais bem controladas, né? Assim, em termos de ciência mesmo. Teve-se muito mais tempo em estudar o coque, em estudar o carvão mineral e desenvolver reatores para o consumo desse material, do que propriamente dito para o uso do carvão vegetal, né? O carvão vegetal ele ainda está aí ganhando força, ganhando espaço, mostrando que é tão ou até superior competitivamente ao coque, mas essa briga ela ainda existe e talvez ainda passe um tempo, mas o que tanto a World Steel Association, né, a Associação Mundial do Aço, como as grandes certificadoras mesmo de produtos à base de aço vêm exigindo do mercado, é que essa realidade mude. Que todos mesmo entrem com essa pegada verde e comecem aí a reduzir suas emissões e reduzir-se ao máximo o uso desse combustível fóssil aí no combustível do alto forno. Certinho? Certo, entendi muito bem. Agora, por que o coque ele é utilizado como combustível e redutor nos altos fornos? Energia para o processo de alto forno, ele faz essa redução, né? E como isso acontece? Aí você vai literalmente enriquecer o seu alto forno ali numa atmosfera redutora, né? E faz isso justamente porque você está tendo uma matéria-prima extremamente rica em óxidos, né? Como comentei lá no início. A ideia é você retirar esses óxidos aí através desse processo de redução. E aí, o porquê do coque, né? Vou falar do coque, mas também vou falar aqui do carvão vegetal para o conhecimento aí ser ampliado para as duas situações. Vai ser o coque ou o carvão, principalmente pelo elemento carbono. Ponto. Né? Como eu disse, o coque ele ainda é utilizado hoje pelo conhecimento difundido e arsenal de maquinários que já se tem disponível, e o carvão ainda se está nesse crescimento. Mas no final das contas, ambos fazem a mesma coisa, com eficiências diferentes. Então vamos lá agora falando de como eles fazem cada coisa. Né? Ele é combustível porque à medida que a carga lá de minério de ferro vem descendo no alto forno e tudo, o coque também vem descendo junto. E quando eu falo da injeção daqueles gases ali, olha que doideira. O gás principal também ali injetado é novamente o oxigênio. Só que faz-se de uma forma, né, existe ali todo uma sistemática de distribuição dessa carga no forno para justamente esse oxigênio interagir literalmente ali de forma mais direta com esse coque, para esse coque ser queimado, fazendo esse papel de combustível, né? Então, vai ser ali automaticamente, né? C mais O, né? Carbono mais oxigênio. Vai ser gerado lá CO mais CO2 em grandes quantidades dentro dessa atmosfera, formando essa atmosfera, na verdade. E daí inicia-se, com consequência desse processo, a tal redução. Não sei se eu estou sendo claro. Então, à medida que o coque ele traz o ganho de calor, né, o aumento energético do forno, ele gera um gás. E esse gás que é gerado, ele vai lá e faz o processo de redução. Então, ou seja, o mesmo gás CO, oriundo da queima, da combustão do coque ou da combustão do carvão vegetal, vai subindo e interagindo com a carga de minério de ferro. Então, olha que interessante, né? Você conseguiu, então, aí matar dois coelhos de uma cajadada só. Você aquece com a queima daquele material, porque você precisa queimá-lo,
E além disso, você com o gás que é gerado da queima, você vai lá e reduz aquele oxigênio, né, presente lá nos óxidos do minério. Então, é uma coisa ganhando com a outra. Beleza? E aí, por que, que o coque vai ser mais eficiente? Pelo fato dele ter vindo do minério, lá do carvão mineral. É extremamente mais resistente, isso é um fato, né? Só você comparar ali uma rocha com uma lenha, a lenha, né, a madeira, seja o que for, ela tem a sua resistência, mas comparado com a rocha, ela é inferior. Então você já vê aí um dos benefícios do coque. E o coque também vai ser muito, mas muito rico em carbono, tendo muito menos materiais voláteis ali que se desprendem comparado com a madeira que vai fazer o carvão vegetal, né? Então daí se tem as diferenças de performance entre cada combustível. Mas se você for levar ao pé da letra, colocar na ponta da caneta, ambos farão exatamente a mesma função: gerar energia como combustível e reduzir o minério através dos gases gerados. Tranquilo? Conheço bem você, a gente vê isso falando somente pelos e-mails, mas deixo aí o meu contato, né, que você já tem para qualquer eventual dúvida, qualquer eventual convite novamente aí, seja para um trabalho futuro, a gente se prontifica e se mantém aí solícito e disponível para você e para a turma aí do Instituto Federal da Bahia. Beleza? Então, galera, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido sobre o assunto, sobre todo o processo que leva para a criação do aço, certo? Todo o processo desde a sua obtenção, né, da matéria-prima, que é o ferro, certo? Que é a pepita de ferro, até o caminho até as usinas siderúrgicas, a produção nos alto-fornos, o tipo de combustível que é utilizado também e que isso sirva de aprendizado para todas as pessoas, não só para mim também como um estudante, mas também para outras pessoas, outros estudantes ou até profissionais mesmo que querem acrescentar mais explicações no ramo, né, siderúrgico em si. Então, espero que vocês tenham gostado da explicação, espero que vocês tenham gostado bastante do podcast também. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu aí, rapaziada.